Em Marcos, no capítulo 4, do verso 1 em diante, Jesus diz assim: e acerca de Jesus se diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, na praia. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou e afastou-se da praia. Ficou falando de dentro do barco, enquanto todo o povo ficava à beira-mar na praia a ouvi-lo. Assim ele ensinava muitas coisas, e ensinava por parábolas, por imagens, por vídeos, por construções mentais, cenográficas, mais fáceis das pessoas perceberem o sentido do que ele queria que elas compreendessem no mundo espiritual. E no decorrer do seu ensino, ele dizia coisas como esta: ouçam, eis que o semeador saiu a semear as suas sementes. E ao semear, uma caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte de sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram essas sementes, de modo que o que caiu ali não deu fruto, não se desenvolveu. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30%, a 60% e a 100%. E acrescentou: quem tiver ouvidos para ouvir, discirna então, perceba o que eu estou dizendo. Quando Jesus ficou só, os que estavam com ele, que eram os seus 12 apóstolos, o interrogaram a respeito das parábolas que ele vinha contando, e especialmente desta última. O que tu quiseste dizer com aquilo ali? E Jesus lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, entre aspas, aos que não estão andando nessa consciência, os que estão fora do entendimento e do acesso que vocês têm tido ao esclarecimento da vida, eu ensino por parábolas, para que vejam sem dúvida e não percebam, porque a percepção depende de uma vontade de percepção. Se a pessoa que vê não tiver a vontade de enxergar, não perceberá o que vê, porque eu não enxergo por obrigação, eu enxergo no fim por decisão. Porque mesmo aquilo que eu sou obrigado a ver, porque colocaram diante de mim, eu tenho ainda o poder de censurar a interpretação do que eu vi, a ponto de apagar o que eu tenho enxergado por deliberação. A gente vê isso todo dia acontecendo aqui em todas as coisas. Em relação ao Evangelho, também. Por isso, ele diz para que vendo e viram objetivamente, vejam, e aí decidam se eles querem perceber ou não querem perceber o que eles já viram. Se eles internalizam ou não internalizam. Eles têm que ser responsáveis pela compreensão. Por isso, lhes ensino por parábolas, para que, ouvindo, ouçam, porque eu falei e construí imagens que eles entenderam, e as imagens são todas acessíveis. Mas eles não quiseram entender, por isso não entenderam, para que não venham a converter-se, porque eles têm medo de converter-se.
Isso aqui tem gente que entende como se fosse Deus criando uma circunstância, impedindo, endurecendo o coração do cara para que ele não enxergue. Não, é o indivíduo lutando contra a verdade, como diz Paulo, retendo a verdade em favor da mentira, do auto-engano, porque ele tem medo de se converter, para que ele não venha a converter-se e haja perdão para eles, e haja com eles e neles o encontro com a graça, com o Evangelho. Muita gente se coloca nessa posição de ver e decidir não perceber, ouvir, e decidir não entender, não internalizar, porque não querem que a tal internalização os converta, e que tal conversão os leve à graça de Deus, ao perdão de Deus, ao encontro com Deus. Não é porque não queiram perdão para eles, é porque se o preço de tal perdão é a conversão, converterem-se eles não querem. Não há perdão para eles porque eles não querem conversão para si mesmos. Então, lhes perguntou Jesus aos discípulos, depois que lhes falou essas coisas: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas que eu tenho falado, se vocês não entendem essa, que é quase uma parábola pedra filosofal para a compreensão das outras? Aí ele explica. Então presta atenção. O semeador é todo aquele que semeia a palavra. Hoje eu sou aqui, para quem quer que aqui esteja, o semeador. Eu conheço meu lugar, minha responsabilidade, meu significado em relação a esse momento e a esta hora. É um privilégio e é uma responsabilidade. Aquele que semeia, veja como semeia. É que semeia a palavra segundo ela é. O Evangelho segundo Jesus mesmo. A palavra a ser semeada, portanto, é o Evangelho. E se o semeador é todo aquele que semeia e a semente é a palavra do Evangelho, não é a palavra que eu inventei, não é a doutrina da minha igreja, é o que Jesus falava às pessoas, é o que eu devo falar. O que Jesus ensinava às pessoas é o que eu devo ensinar. Isto é evangelizar. Não é dizer levante a mão, receba Jesus como Salvador, é ensinar às pessoas o Evangelho. Como Jesus fazia. Jesus não chegava num lugar e dizia, me aceitem como Senhor e Salvador. Ele ensinava a palavra. Quem cria naquela palavra estava crendo nele, a palavra era dele. Meu Deus, como é que é tão difícil para vocês entenderem essa coisa óbvia? Ridiculamente óbvia. Então a palavra, a semente e o Evangelho são a mesma coisa. O semeador semeia o Evangelho. O mensageiro semeia a palavra. E aí ele apresentou 4 reações do campo à semente, que ele interpreta aqui agora. São estes. O primeiro, que recebeu a palavra. E logo, quando a palavra nele caiu, vieram as aves e a comeram. Esses são aqueles que recebem a palavra que cai à beira do caminho, no coração. Nunca é deixada ficar no centro da questão da vida. É sempre colocada na periferia da existência. E ela já cai ali com esse nível de dessignificação, de marginalidade imposta pelo ouvinte. Dizendo, deixa eu ouvir isso aqui, mas sem muito interesse, sem me deixar molestar.
É como quem bota à beira do caminho a semente. É como quem designa a queda dela ali. Porque esse é um outro mistério. A semente só cai aonde a terra deixa. Quando se trata do coração humano, no coração humano, a terra tem vontade própria. O semeador semeia, mas a terra oferece o que ela quer oferecer. A terra é você, o campo é você. E tem gente que oferece a margem da vida. Portanto, enquanto eles ouvem agora mesmo, alguém vai chamar, alguma coisa vai acontecer, distrações virão, ou se não é agora, é num processo, mas é no processo do enquanto ouvem. Enquanto dão algum ouvido, dure isso o tempo que durar, logo vem Satanás e rouba e distrai a palavra e arranca o significado que começava a querer ganhar raízes no indivíduo e não deixa a palavra ser semeada no coração. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, que são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, conforme Jesus diz, mas eles, porque são um solo rochoso, não têm, não oferecem profundidade. São seres superficiais em tudo. E neles o evangelho não passa da epiderme. É uma tatuagem apenas na epiderme que não penetrou e não marcou o espírito a ferro e fogo. Não tem raiz em si mesmos, são superficiais. Entendem com superficialidade, amam com superficialidade, se comprometem com superficialidade, são superficiais. Shallow souls, sendo antes de pouca duração em tudo que fazem, neles nada ganha raiz para sempre. Porque em lhes chegando a angústia ou a perseguição que vem por qualquer um que se identifique com a palavra profundamente, ou ainda que seja superficialmente, mas se criar alguma forma de identificação, se disser eu gosto disso, logo haverá alguém perseguindo. E se houver alguém se opondo, esse tipo de alminha desiste, se cansa, se escandaliza, vai embora, diz, não estou a fim de pagar esse preço não. Os outros, os semeados entre os espinhos, quando o que o coração ofereceu ao evangelho foi um campo de concorrências, são esses que o evangelho seja um item a mais nas suas vidas. Oferecem para o evangelho um espaço junto com tudo mais que neles eles dizem, de mim não sairá. Se o evangelho quiser que encontre um lugar ao sol, que faça sua fotossíntese entre os espinheiros e as amarguras e as raivas e os ressentimentos e as ambições e as falsificações e as preocupações mundanas e o meu consumo obcecado e a minha idolatria por bens e consumos, enfim, que o evangelho dê seu jeito. Porque aqui dentro do meu coração eu continuarei a oferecer lugar aos cuidados do mundo, à fascinação que a riqueza pode exercer e às demais ambições, as quais Jesus diz, concorrendo com o evangelho que caiu ali, sufocam o evangelho. Essa teologia da prosperidade que a gente vê aqui, descrita por Jesus, sem que Jesus estivesse falando dela, mas falando de tudo quanto parece com aquilo. Só que hoje a diferença é que quando Jesus falou isso de maneira universal, ele estava falando da atitude humana, quando é assim, em qualquer circunstância, como é disso que ele fala universalmente. Mas aqui para nós e para esse público imediato, eu digo também, que tem gente ouvindo o evangelho, mas a teologia da prosperidade,
com os cuidados do mundo que ela ensina e incita o indivíduo a ter. E a fascinação da riqueza, que faz parte da espiritualidade, do deslumbre e da glória que ela propõe. E as demais ambições todas de poder, do político ao poder de influência, à fama, que vem com a afirmação de que você é cabeça e não cauda. Essas coisas concorrem contra a palavra, sufocam o evangelho. E é por isso que o evangelho ficou infrutífero em toda esta geração. E dá o fruto do espinheiro e nunca o fruto do amor de Deus. Já os últimos que foram semeados em boa terra são os que ofereceram um acolhimento não marginal, mas central, não raso, mas profundo, sem concorrência, mas um coração que entendeu o absoluto do evangelho e deu razão a Deus, e deu razão a Deus, e deu razão a Deus, e deu razão a Jesus, e disse: Jesus é o meu ponto de partida, Ele é o meu ponto de referência, Ele é o meu ponto de vista, Ele é o meu ponto de chegada, Ele é a minha rocha eterna. E Ele não tem concorrente no coração, Ele é a minha chave hermenêutica, Ele é a minha chave interpretativa. Eu vejo tudo nele, por meio dele e para Ele. É com Ele e por meio dele que eu entendo tudo, porque nele estão reveladas para quem crê todas as realidades da sabedoria, da graça, da instrução divina para a vida humana. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Eu não tenho por que achar que eu precise de qualquer adendo em algum outro lugar. Quando o meu coração se oferece a Deus assim, Ele dá fruto a 30%, a 60% e a 100%. No mínimo, a minha mediocridade anterior vai dar lugar a um potencial de 30 de mim expandido em amor. 60 de mim expandido em amor. Eu posso ser 100 de mim expandido em amor. Se eu ofereço um coração de gente boa, de terra boa, dizendo: Jesus ocupa o lugar central, único, absoluto, sem concorrência. E eu quero conhecer a profundidade do amor de Deus, para que eu conheça a altura, para que eu conheça a largura, para que eu conheça a extensão. Planta em mim essa profundidade e eu ficarei seguro. E o melhor de mim brotará nesta vida para sempre, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. Esta é a palavra. Bem-aventurado aquele que, ouvindo, a entende, a acolhe, a internaliza, não discute com ela, dá razão a Deus. É tão óbvio, é tão simples. Só o diabo pode querer discutir com verdade tão cristalina. Qualquer espírito simples discerne a pureza absoluta das verdades aqui ditas. E de como um coração sincero não tem o que questionar, senão dizer: eis-me aqui, Senhor. Me ofereço a Ti como campo para semente de trigo, campo para o pão da vida. Em nome de Jesus. E para a glória dele. Amém. Amém.